Sim, mas se eu quiser, tem gente que inconsciente atrai o negativo. Ele se sente confortável, porque vai ganhar carinho, porque então assim, se eu tiver negativo, é muito mais fácil eu sintonizar e criar uma doença, um sofrimento. E o que é que eu percebi? Que naturalmente o meu corpo tem lugares e pessoas que me dá vontade de sair correndo. Então depois da microfisioterapia, eu comecei a ouvir meu corpo. Chego perto de alfa, sempre tenho alegria e tenho vontade de ficar mais tempo. Mas pelo que a micro atua, tem dois temas interessantes, né? O tal do dedo podre, que geralmente as mulheres falam, tem um dedo podre. Aí eu vi que às vezes a avó tinha um dedo podre e você já traz uma dificuldade relacional. Não que você herda Sim. isso, você herda assim, dificuldades em relacionamento. Você tem tendência a ter um relacionamento abusivo. É impressionante. Tudo que você fizer reverbera em frequência. Eu comecei a treinar depois de uns 3 meses, tá mais alta. Me alimentei melhor, tá mais alta. Mas a micro é de um dia para noite. Eu tiro do corpo essas informações com um toque muito suave, com 300 mapas da embriologia. Eu tiro essas informações, no primeiro dia a pessoa fica pior. Parece que tá de ressaca, fica mal. Fala galera, aqui quem fala é Júnior Alpha e você está no Alpha Experience. Hoje eu tenho o imenso prazer de trazer aqui um grande amigo meu, fisioterapeuta, Carlos Shen. Carlos Shen, muito obrigado aí, amigo, pela sua Satisfação, amigo. presença. Essa frequência aqui tá incrível, Ah, que tá legal. explosiva. Se apresente aí ao... Então, eu sou fisioterapeuta e tive a honra de trabalhar com atletas como Júnior Alfa no UFC, no Esporte Clube Bahia, e com grandes personalidades em áreas diferentes. Então, a gente vai compartilhar hoje a mentalidade, tanto a minha como a dele, que nos conduziu a esse caminho. O que a gente aprendeu, o que a gente errou, vai ser um papo bem legal. Como foi seu início de carreira como fisioterapeuta até chegar aí nesse trabalho com microfisioterapia? Você foi um dos primeiros aqui na Bahia a iniciar esse trabalho com a microfisioterapia numa época que ninguém acreditava. Eu conheci a física quântica quando eu já tinha 18 anos, e eu vi que a mente tinha esse poder de criar. E antes de me formar em fisioterapia, eu já queria ir para o Bahia, eu tinha um sonho de ir para o Bahia, e quando eu falei que iria para o Bahia, eu ouvi que era impossível, que não iria, e aí eu mentalizei e criei um projeto de acupuntura inicialmente, para ganho de performance. E fiquei 3 anos. E tem uma frase que é da Bíblia que fala assim: "Pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá". Mas eu descobri que estava errada a tradução. É bater até que a porta se abra, então são muitas batidas, muito tempo batendo e corrigindo. Então eu fui para o Bahia, e a partir daí, a gente ganhou 10 seguidas no futebol, e eu falei a mesma coisa, que iria um dia para o UFC, vendo eu estava conversando com o Alfa aqui nos bastidores, vendo no computador, porque eu não tinha dinheiro para assinar o Combate na época, e estava tendo Anderson Silva e Vitor Belfort, aquela luta épica. Então como é que uma pessoa que mora na Bahia, que nunca o evento veio para o Brasil, como é que ela vai ser capaz de ir ser fisioterapeuta e acompanhar os atletas, né? Só que tudo na mente. Eu coloquei o adesivo do UFC no armário, botava o refrão, o Bruce Buffer falando "It's time", e a partir daí a gente se encontrou no UFC. Mas a gente vai falar mais sobre isso, como também Júnior conquistou isso, como ele conseguiu, e você vai ver que é a mesma história. Você primeiro, então, visualizou o seu objetivo e o universo entregou. O universo me deu muitos nãos. As pessoas próximas também não acreditavam. Só que eu estava falando com o Júnior aqui, né, sobre o clube da luta. Tem 2 formas de você conseguir conquistar algo: ou um grande medo, ou um grande querer. Então foram muitos nãos e muitas visualizações, e me colocando no meio onde tinham pessoas positivas, onde tinham pessoas que estavam lá, e aí uma hora ele te entrega. E qual a importância da mentalidade dentro da fisioterapia? Eu vejo que toda profissão, nós somos muito mais do que uma técnica. E eu não falo só fisioterapia, eu falo da luta que a gente estava conversando. Eu falo de um corretor de imóveis, um amigo meu, corretor de imóveis, ele falou: "Shen, eu vim esse mundo de férias". Ele vendeu 32 apartamentos em um único prédio. Ele vendeu muito, ele ia de bermuda, ele ia de camisa normal, mas ele só chegava sorrindo. Eu falei: "Eu também tô de férias agora". Eu falei: "Eu também tô de férias". E aí eu entrei de férias na minha mente. Porque realmente quando a gente fica muito tempo só pensando, preocupado, tanto a mente ela pode te paralisar. Eu atendi, Alfa, uns 10.000 pessoas.
Eu atendi gente que tinha dor crônica, eu sei o que gera dor crônica, eu sei o que gera o fracasso. E atendi muita gente, 10 campeões mundiais, e sei o que leva à conquista. É a mesma mente. Então, quando você se alimenta de uma negatividade, que é o que a gente mais ouve, então eu primeiro testo de um lado o que dá errado, eu vejo o que dá errado e depois eu vejo o que dá certo. Só que eu falei com o Alfa antes, a gente vai se juntar para fazer uma meditação. Pablo Marçal, que eu também atendi, ele falava, quando ele era um grande desafio, ele juntava 10 pessoas muito positivas e cada um mentalizando o seu projeto, junto, no mesmo espaço. Como a gente está fazendo aqui, tem a nossa amiga Mayara que está aqui, seu primo, qual é o seu nome? Gabriel. Então aqui tá um negócio que tá uma frequência violenta. Então só de estar aqui eu tô sentindo uma alegria. Então, assim, se juntar, cada um pensando aqui e fizer isso com constância, não tem como dar errado. Agora eu queria saber de você, porque não só eu, como o meu público também tem curiosidade, né? Como é que você começou sua carreira e como é que você usou sua mentalidade para conquistar tantos títulos, né, e chegar no UFC também? Quando eu comecei na arte marcial, foi primeiro no jiu-jitsu, a minha intenção nunca foi ser lutador. Eu sempre falo que a luta me escolheu. Inúmeras vezes eu tentei sair da parte profissional, mas ela sempre me dragava de novo. E quando eu menos percebi, eu estava lutando profissionalmente. E eu comecei a visualizar os grandes eventos. Falei: eu quero chegar no grande evento, eu quero ser um grande lutador". E a vida foi apresentando os caminhos, as dificuldades, os obstáculos. Quando eu menos percebi, eu estava no UFC. Eu estava ali batendo na porta, né. Na época que eu fui para o UFC, se eu não me engano, fui o segundo ou foi o terceiro aqui da Bahia a ter ido. Não era Tinha muito mais dificuldade que é hoje. Hoje tem um caminho muito mais aberto, graças a Deus, né. Hoje na Bahia nós temos grandes lutadores aí que vem apresentando no cenário. E para mim a mentalidade foi de extrema importância e principalmente a visualização da onde eu queria chegar. Eu comecei a visualizar e acreditar o que eu queria. E como é que você lidava quando alguém dizia que não era possível? Você comentou comigo sobre o corte de peso, inclusive Sim, naquele UFC, né, para baixar 77 quilos. Como é que você lidava quando alguém dizia para você que não era possível? eu voltava para dentro, eu olhava para dentro de mim e algo dentro de mim dizia que eu conseguiria. Eu tinha uma resposta interna. E como você falou, né, existe a negatividade que é do mundo, que é a dualidade, positivo e negativo. Nós temos que saber combater. É, quem está nos vendo, a Bahia é um estado que eu amo, mas aqui está bem distante do eixo Rio-São Paulo, Sul e dos outros países, né. Então, é muito mais difícil você conseguir por exemplo, eu vou para São Paulo. Eu me conecto lá com muita gente que já está fazendo as coisas. Eu estava falando sobre o poderosíssimo Ninja, o Pablo Marçal. Então, lá em qualquer esquina que você vai, tem muita gente realizando. Aqui, como é uma terra que é mais ligada ao turismo, é mais ligada às festas, você tem que ter uma mentalidade muito forte. Mas se você consegue daqui, quando você chega lá, você fica muito confortável, né? Júnior já morou nos Estados Unidos, eu também atendo nos Estados Unidos. Então eu vejo que aqui tem que ser muito bom. Aqui na Bahia realmente é tudo mais difícil, isso como você falou, né, nós temos uma cultura um pouco mais festiva do que de empreendedorismo, até de esporte também. Sim. Isso dificulta para essas pessoas que têm essa ambição. A partir do momento que você consegue vencer na Bahia, você vence em qualquer lugar. A gente fala que baiano é murro na cabeça, né, Bahia é murro na cabeça, porque o maior treinamento de boxe que existe é o É, carnaval de Bel Marques, né. não, não, com certeza. Então você vai ter a dificuldade de não ter acesso aqui talvez a patrocinadores, não ter tantos eventos e tantas pessoas, que já estão lá. Maiara estava me perguntando aqui mais cedo, falando comigo sobre você só vai até onde você viu, né. É mais difícil você mentalizar. Eu mentalizei que iria trabalhar com os melhores do mundo, e eu não conhecia ninguém do meu raio de alcance que tinha feito isso. Só que eu já estudava física quântica desde meus 18 anos. Então eu chegava eu vou dar uma dicasinha rápida, mas até o final, eu e Alfa, a gente vai falar um pouco do que a gente fez, e a gente vai fazer um trabalho depois futuramente juntos sobre isso. Então eu entrava na emoção primeiro. Primeiro eu botava a música, quando eu estava, né, emocionado, aí que eu mentalizava. Eu não mentalizo quando eu tô triste, eu não mentalizo quando eu tô cansado, quando eu tô fadigado, não funciona. A emoção positiva para potencializar nossos objetivos e nosso caminho é melhor? Então, se eu quiser um objetivo positivo, sim, mas se eu quiser tem gente que inconsciente atrai o negativo, porque se sente confortável, porque vai ganhar carinho,
ok? Então, assim, se eu tiver negativo, é muito mais fácil eu sintonizar e criar uma doença, um sofrimento. Então eu vejo assim, quando eu quero algo positivo, eu só vou entrar, eu tento entrar naquela energia positiva, boto uma música, mexo com o meu corpo, aí quando eu tô ou então assim, eu tô feliz aqui agora com você. Se eu pensar em uma coisa positiva agora, vai ser fácil. Mas se eu estivesse num lugar com pessoas reclamonas, tristes, doentes, seria mais difícil. Então você tem que saber: "Olha, quando eu não estou muito bem, primeiro se fortaleça". Aí entra a microfisioterapia, aí entra a acupuntura, aí entra o esporte. Não tem uma vez que eu faço esporte, e se você treinar um dia com alfa, eu tive o prazer já de treinar com muitos atletas, é outra energia, porque ele realizou, ele tem um campo de campeão. Então, se você chega perto dele, parece que você ganhou na Mega Sena sozinho. É diferente. Não sei se você, quando você está convivendo com pessoas que também treinam, que têm uma mente boa, como é que você analisa isso? É a mesma coisa para Não, você? não é a mesma frequência não, realmente, assim, você sai mais fortalecido. Você o seu campo, a sua mentalidade muda um pouco. Essas pessoas elas conseguem fazer isso. Agora, qual o poder da gratidão ao acordar? Então a gratidão é uma das frequências mais altas, né. Eu uso isso, eu faço uma oração da gratidão. Todo mundo que parou e em algum momento me doou energia, me deu uma informação, e ninguém tem a obrigação de fazer nada pela gente. Então eu faço uma oração, então as pessoas que entram na minha vida, elas ganham para sempre uma oração grátis. Então eu começo a me lembrar todo dia: "Ó, essa pessoa me ajudou, essa aqui", e lembrar, tô andando, tô falando. O próprio Divaldo Franco tinha uma oração exclusiva da gratidão. Então a gratidão, o amor, a alegria, eles te colocam numa alta vibração. Aí quando você entra nessa vibração, você mentaliza. E como é que você lidava, Alf, por exemplo, num ambiente que não tinha na época, na Bahia, Sim. referências, como é que você lidava para superar a negatividade que tinha próximo, que dizia que você não conseguiria ir? Acho que é uma forma de se blindar a internet me ajudou bastante, principalmente com o YouTube. Eu via os grandes lutadores e aí eu começava a memorizar o que eles faziam, e e a gente tem que se blindar, não tem o que fazer, não tem o que se fazer, né. Em alguns ambientes você vai ter a negatividade das pessoas, que é comum, porém é você acreditar, principalmente na fé. Isso aí é o que eu sempre aconselho para todo mundo. Eu aprendi com o poderosíssimo ninja, né, o poder de sair fora. Você falar qualquer coisa negativa perto do ninja, ele levanta e sai, simplesmente, pode ser quem for. E o que é que eu percebi? Que naturalmente o meu corpo tem lugares e pessoas que me dá vontade de sair correndo. Então depois da microfisioterapia eu comecei a ouvir meu corpo. Chego perto de alfa, sempre tenho alegria e tenho vontade de ficar mais tempo. Mas tem pessoas que eu chego, eu até gostaria de ficar mais tempo, porque são pessoas que eu gosto, mas que estão pesadas e aí eu sigo a intuição, não fico muito tempo, ou então convido ela para um lugar positivo, uma corrida, uma praia, um lugar de espiritualidade. E geralmente essas pessoas não querem ir, elas querem reclamar só. E quando você convida, é até um teste que eu faço. Alguém fala: "Quero falar com você". Sabe quem quer falar comigo? É a pessoa é no meu ambiente. A hora, 5 da manhã, no treino. "Ah, não acorda cedo não". Então é isso, eu vejo assim que nosso corpo dá indício, dá aquela agonia assim, aquela angústia, ele tá dizendo: "Ficar fora". O cachorro, o gato, os animais em si, quando você vê animais num lugar, pode ficar perto, tá bom ali. Uma praia, tem uns peixinhos ali, pode tomar banho ali que não tá poluído não, porque o animal é mais sábio que a gente. A gente fica misturado e a frequência cai, né. Então se a gente analisar, uma dica para vocês, se analisar, chegou, sentiu angústia, agonia, tristeza, aí a frequência está 10 para 9, 8, eu vou embora na hora. E nem me despeço, dou uma fugida e vou embora. Agora como a microfisioterapia ela pode atuar nesses estados? Então a microfisioterapia parece bruxaria, porque você tem acesso a informações, por exemplo, da gravidez, o que a mãe sofreu na gravidez, o que os pais viveram antes de você nascer. E tem informações também de agressões emocionais que você passou. Eu vejo assim: "Ah, tomou muito remédio em 2008". Tem agressões físicas e até vibratórias. Eu atendo muitos artistas, aí eu vejo, assim, muitas invejas e até mesmo ligações. Por exemplo, eu tive um relacionamento no passado Desculpa, tudo isso fica gravado no no corpo? corpo. Eu consigo falar, eu pego um bebê e digo tudo que a mãe dele passou.
E o impressionante, são 3 sessões e nos casos de ansiedade, de depressão, quase 70% de cura. Inclusive a pessoa nem precisa acreditar, ela tá no Sim. bebê. Então, ao fazer a micro, a frequência vai lá para cima. Só que eu falo assim, não só eu como Bruce Lipton, o meio, ele influencia. Então Muito. se eu peguei, a minha frequência aumentou, eu pegar carona, eu vou começar a ir pra praia, treinar, fazer trabalho social, ser grato, eu mantenho, mas se eu aumentar muito e voltar para onde eu estava, eu falei para minha filha: "Não confie em seu pai, teste para você ver". A gente faz vários testes, né, leva para ver o pôr do sol. A quanta a frequência de 0 a 10? 0 seria o pior dia de sua vida e 10 o melhor. Ela 7. Aí chegou lá no pôr do sol, 9. Vamos agora para a praça de alimentação do shopping. Tem muita gente ali. Ela chega, meu pai caiu. Eu não falei nada para ela. Ela ficou assim, observando, viu tal filme, caiu. Chegou perto de uma pessoa, sem julgamento, caiu. Aí, se for uma pessoa que você ama e você está muito bem, eu me preparo às vezes para lidar com algumas pessoas que não estão bem, mas eu não fico muito tempo não. Dou pequenas dicas e falo assim: me encontre lá no pôr do sol". O nome disso é autocuidado. Claro. Você tem que ter um cuidado com consigo mesmo. A gente não nasce assim, né, começa a tomar umas porrada violenta. É verdade. Então você já deve ter tido algumas derrotas. Sim. Você sabe se alguma dessas derrotas na sua carreira tiveram influência de terceiros ou de situações negativas em sua vida? Olha, em relação às minhas derrotas, eu não gosto de dar desculpas. Eu acho que é da vida, é o que a vida trouxe pra mim. Mas tem muita influência externa também, principalmente aí desse campo vibracional que você fala, que é muito difícil nós lidarmos assim, acho que o que é mais difícil hoje para o ser humano é relações humanas, e somos seres que nós necessitamos de relações humanas, necessitamos conviver em sociedade. Só que é muito complicado conviver com o próximo, é por isso que Jesus disse, né: "Ame o próximo", É. E o próximo mais próximo, somos nós, né. como nós, É um como ato amor quando você se cuida. Eu tenho um 10 de frequência, eu consigo estar perto de quem não está bem. Eu perguntei isso porque, em alguns momentos, por exemplo, o Poatan, com o Ankalaev, ele você via que ele não estava bem na última luta, na primeira, e ele poderia ter ido melhor. Perder pode acontecer, porque o outro também é um bom atleta, mas você vê que ele não estava nas melhores condições, né, e nessa luta ele já chegou com um impacto muito grande, né. E eu já vi vários lutadores, né, o próprio Erick Silva, acompanhei ele também, ele tinha terminado um relacionamento, então ele já chegou. Então eu percebo como nós somos seres humanos, não que você perdeu por isso, mas sim, o seu campo fica mais fragilizado, né. você fica mais suscetível a não a derrota, mas a cometer erros numa luta, principalmente quando as emoções estão muito afloradas. O grande problema do ser humano é, quando você consegue equilibrar suas emoções e utilizar um pouco a razão, aí sim você tá ali na sua plenitude máxima como humano. Só que isso é o mais difícil, como você falou, né, que na microfisioterapia você consegue enxergar os traumas dos antepassados da pessoa. E como isso pode reverberar na vida? Então é muito complexo isso, né. Eu falo que a micro atua tem 2 temas interessantes, né, o tal do dedo podre, que geralmente as mulheres falam: "Eu tenho um dedo podre". Aí eu vi que às vezes a avó tinha um dedo podre, e você já traz uma dificuldade relacional, não que você herda Sim, isso, você herda, assim, dificuldades em relacionamentos e tem tendência a ter um relacionamento abusivo. Não é só isso, mas, assim, tem gente que tem escassez. Aí eu vi, assim, falência na família. Então não é só a gente, você herda. Eu me surpreendi, eu fui para os Estados Unidos também, e eu estudava com os maiores cientistas do mundo, lá você tem acesso, pô, aos caras. Então eu vi que, por exemplo, o filho de Arnold Schwarzenegger, o que morou com ele ficou muito forte, e o outro morou com a mãe. Então não é somente a influência dos genes, mas tem um meio. Só que assim, você já traz uma dificuldade que pode ser superada, você fazendo a microfisioterapia, você indo para um meio, por exemplo, eu vim de uma família que ninguém treinava e que tinha uma série de hábitos que não eram favoráveis à saúde. Eu comecei a ficar perto dos atletas e comecei a gostar de treinar, mas era muito mais difícil para mim. Toda vez que tinha encontros na família, eu estava submetido a situações de comidas que não eram muito boas, de bebida. Então, você tirando essas informações é impressionante. E a micro não promete isso, mas eu vejo as pessoas triplicam o faturamento, não me pergunte como. Eu atendi Pablo Marçal, eu falei para ele: "Você vai triplicar", ele falou: "Você errou". Eu ganhei mais de 2.000 vezes. Atendi o governador do Paraná, são pessoas Léo Santana, são pessoas públicas. Estava pronto já. Você tirou as informações.
E ninguém faz amigo que não está pronto. É impressionante, quem chega a fazer amigo já tinha uma caminhada Já antes. está decidido para aquilo, né. E isso, É como e é já como tinha se feito fosse terapia, já o meditava, start. ele já estava fazendo outras coisas. Ele não começou, você mesmo já medita, faz ioga, então você já está pronto para fazer a micro. E a maioria que está começando ainda não chega lá, não chega. Então junta assim, a micro te dá melhores relacionamentos, você pode perguntar a qualquer pessoa que fez, a parte financeira e ansiedade, você fica muito bem. Agora, existe alimentação, existe atividade física, existe autoconhecimento. Se eu sei que a praça de alimentação me abaixa, eu não vou lá antes de vir para o podcast. Eu não vou lá quando tem uma coisa importante. Ou sei que um paredão. Eu já fiz vários testes. Falei, nasci hoje. Não sei nada sobre a vida. Vou para os lugares. Aí na hora. Até algumas músicas, não sei se acontece com você isso. Aqui na Bahia, quando eu ouço, cai. Querendo ou não, cai. E aí eu não vou lá. É, quando nós estamos expostos a baixas vibrações, você sente o corpo. Quando a pessoa está deprimida, está triste, você vê que naturalmente ela sempre vai buscar péssimas músicas, filmes, filmes que estão ali com sentimentos ruins. Sim. Agora, como a micro ela consegue romper esses grilhões? É impressionante. Tudo que você fizer reverbera em frequência. Eu comecei a treinar depois de uns 3 meses, tá mais alta. Me alimentei melhor, tá mais alta. Mas a micro é de um dia para noite. Eu tiro do corpo essas informações com um toque muito suave, com 300 mapas da embriologia. Eu tiro essas informações, no primeiro dia a pessoa fica pior. Parece que tá de ressaca, fica mal. Aí depois ela parece que ganhou na Mega Sena sozinha. Por exemplo, Maiara tá aqui, ela fez a micro ontem. Então ela falou: "Faz anos não, faz tempo que eu não durmo tão bem". E já treinou 4 da manhã hoje. Então, assim, é muito rápido. Só que se eu tiver como eu não sou só, fisioterapeuta de microfisioterapia, eu também tenho formação em medicina chinesa, então eu oriento, olha, tais alimentos, atividade física, se conheça. Se eu me conheço, deixa eu te perguntar uma coisa, qual o sabor de sorvete você mais gosta? Coco? Coco. Você já provou todos os sabores? Não. Eu provei todos. Isso é sério, no Baço de Latte, fazer comercial aqui. Qualquer sorveteria, né, eu gosto da Ribeira também, gosto de todos, mas assim, sorveterias normais aqui na Bahia, você tem a prova grátis. E eu peguei e provei todos os sabores, isso é uma metáfora para a vida, porque eu só fazia as mesmas coisas, tudo, eu peguei tudo, eu provo esporte, já fiz vários. Então eu experimentei todos e falei pistache e chocolate baseado no meu instituto de pesquisa Carlos Schenck, que é meu. Aí minha namorada falou assim: "Ah, eu gosto de framboesa", eu falei: "Não gosto, parece Naldecon". Porque eu provei, a maioria nem provou. O pistache mesmo foi uma surpresa para mim, porque eu não gostava, né, eu nem sabia que existia. Então, quando você experimenta, você tem um autoconhecimento. Ninguém te falou, tal coisa é negativa. Eu falei: "Não, não é não". Eu fui lá. Ou colegas me falam assim: "Beterraba é bom". Eu falei: "Eu sei, eu tomo todo dia". Então, quando você começa a se conhecer, a expertise é: bote em prática. E às vezes numa conversa como essa, a Alfa é um cara que eu admiro. Então quando eu converso com ele, ele me solta um código, uma dica, eu boto em prática amanhã. Porque eu acho que Deus, ou a vida com V maiúsculo, ela fala com a gente através das pessoas. Ele chegou aleatoriamente perto de mim e soltou um negócio e ele tá bem. Eu vou testar amanhã. A mesma coisa, alguém chegou perto de mim, tá péssimo. Eu mesmo, se eu fosse me consultar sobre casamento, eu me consultaria com uma pessoa que teve vários casamentos, por exemplo, Gretchen. Como é que você fez? Ela tem experiência nisso, 19, né? Então eu não ia chegar para um padre e perguntar. Então o que é que eu vejo? Quando você, Deus fala com você assim, alguém falou perto de você, a pessoa tá bem, eu provei. Então experimente todos os sabores, tudo que for possível. Isso é autoconhecimento. O que fizer sentido, repita. E o último é espiritualidade. E na minha concepção não é uma religião. Eu cheguei, todo mundo ficou feliz. Eu estou bem espiritualmente. Eu posso não ter nenhuma religião. Eu cheguei, aí reclamei da luz, da temperatura, e não sei o quê, todo mundo caiu, eu não estou bem. É, né, essa parte de estar realmente bem é importante pra vida, né. Porque senão nada se você não tá bem consigo mesmo, nada tá bem. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, que é um pouco difícil. Qual foi sua pior derrota até hoje? Como é que você superou ela? Pode ser fora da luta também, mas impactou você na sua vida, te fez mais crescer também. Uau, pergunta difícil, viu. É. E não foi combinado não, viu? Pergunta difícil, tem que parar pra refletir.
Eu acho que a minha quando eu lutei no UFC na Alemanha, eu estava muito bem treinado, estava um pouco soberbo, estrategicamente peguei um adversário alto, então, assim, um cara alto que tinha um nível bom de striker, então o caminho mais fácil era eu colocar pra baixo. Só que por algum motivo eu não queria colocar pra baixo, eu queria trocar com ele. Interessante que eu fiz um treino com o irmão de Popó, e o outro treinador de Popó tava, que era o Ulisses Pereira. O Ulisses Pereira falou assim: "Alfa, você vai lutar no UFC?" Eu falei: "Vou". "Quem é seu adversário?" Aí eu disse quem era, o tamanho dele, ele falou boxeador, né, treinador de um campeão mundial, ele falou pra mim assim: "Coloca pra baixo". Na hora eu virei a cara e falei: "Pensei comigo não, eu vou nocautear". Resumindo, eu fui nocauteado. Hum. Então, a partir daquele momento ali, a sensação que eu tive é que eu não perdi, pra mim foi minha ascensão. Então aquela derrota, eu comecei a refletir. Falei: "Uau", assim, a forma que eu estava me comportando com muita soberba, eu comecei a refletir. Então, assim, realmente, se eu não tivesse perdido, eu acho que não teria chegado onde cheguei hoje. Então, então quando eu senti, né, quando cheguei no backstage depois da luta, eu falei: "Eu cresci". Ninguém quer perder, isso é verdade, né, Che? Ninguém quer perder. E é interessante que a gente estava falando isso nesse instante, né, sobre como a vida nos dá diretamente chegou não troque, foi direto. Às vezes alguém comentou perto ou chegou um livro e ele não quis ouvir a vida. Então eu já passei por isso também, Sim, é verdade. e é bacana que ele aprendeu, eu tenho que escutar a vida. A gente falou sobre isso, né. Eu ia para São Paulo, morar em São Paulo, e ele estava indo para os Estados Unidos. Particularmente aconteceram coisas na vida que nos mantiveram em Salvador. Ou seja, essa vida com V maiúsculo, que eu considero como Deus, o criador, ou a fonte, como você quiser chamar, queria a gente em Salvador, e a gente está aqui hoje, e coincidentemente minha amiga Mayara também veio, e estamos aqui porque tem um propósito maior. Sim, Então eu escuto. Se fosse hoje com 45 anos, você tem qual a sua idade mesmo, Alfa? 37, Você ouviria um campeão mundial, um técnico falando para você? na hora. Se eu ouvisse, assim, Na hora. pessoas passando perto, E foi falando profundo, porque ele é um treinador de um campeão mundial, ele viu meu nível técnico de boxe, eu estava fazendo sparring com um cara bom de boxe, eu tenho um nível alto de boxe, ele virou pra mim e falou, ele não sabia que eu era faixa preta de jiu-jitsu, ele não sabia. Ele falou, virou assim: "Alfa, bota pra baixo". Eu mas o que sempre você eu se precisava era aprender essa era lição e aprender compartilhar que hoje eu tô aprendendo também. era aprender. Mas assim, como a gente consegue ler os sinais da vida? Como é que eu leio, né, por exemplo, eu senti uma angústia, travou, um medo, e é um sinal para mim, ou um calorzinho. Só que quando a vida quer que você faz, ela manda uma pessoa. Tem uma historinha, né, que o cara tá se afogando, você conhece? E Sim, aí, talvez alguém não conheça, eu vou falar assim rapidamente. E ele orou para Deus, pedindo ajuda, aí chegou uma pessoa de barco, de canoa, aí ele falou: "Não, Deus vai me salvar". Aí eu continuo orando e a água subindo, ele já estava no telhado, aí chegou uma pessoa de barco: "Deus vai me salvar, não vou não". Aí depois chegou uma pessoa de helicóptero, mandou uma escada, ele não foi, aí ele morreu afogado, chegou lá revoltado com Deus. Aí Deus falou: "Olha, eu mandei uma canoa, mandei um barco e mandei um helicóptero, eu queria o que mais?". Ele imaginava que o próprio Deus ia chegar. A gente conversava sobre isso antes, que às vezes é muito sutil. Você tá depois da micro, eu acho que refina. Mai pode falar que ela já fez algumas. Refina. Você fica muito mais sensível para o que é bom e para o que não é. Só que na dúvida você vai, toma sua porradinha e não morre não. Eu faço assim, mínimo investimento viável. Eu sei que eu tô sendo teimoso, aí eu boto pequenininho, aí tomo uma porrada. Eu vou dar um exemplo, né, eu já tinha tido a intuição, se eu começo essa semana, eu não gosto de jogo de aposta, nunca gostei. Só que eu senti que o Bahia ia ganhar do Flamengo domingo, porque tinha assim, tinha compromisso, tinha 13 jogadores machucados dentro de casa e estava pagando 6-1. Aí eu fui tentar apostar, bloqueou minha senha. Não era para mexer com isso. E aconteceu, eu já entendi, eu não ia apostar, mas aí na hora eu falei: "Pô, se vai pagando 6-1", então ele já tinha aí bloqueou. Se eu fosse depois, em outro momento, ia acontecer algo pior. Então, assim, a vida te dá sinais, entendeu. Só que aí você vai, tenta fazer um pequeno teste para você ver. Agora quando a pessoa tá com a vibração alta, positiva, ela consegue enxergar esses sinais mais fáceis?
Eu acho que sim, porque, assim, a alta, ela vai se for uma negativa, ela vai cair, e se for alta, ela vai continuar alta. Então, assim, quando você faz silêncio, eu acho mais importante do que até quando você está com vibração alta ou baixa. Nessa fase, depois da pandemia, é muito mais difícil manter a frequência alta, porque a gente troca. Foi provado no último curso que eu fui nos Estados Unidos que pelo cheiro você libera hormônios, não é somente vibração. Então eu passo 15% da minha meu estado emocional para você só de estar perto de você, pelo cheiro. Che Isso é Uau, fácil provar. Vamos para uma fila de banco, para a fila do INSS. É um lugar que tem muita gente negativa pra você ver se não cai rapidinho a vibração. Ou chega perto de alguém ansioso, fica balançando a perna assim. E rapidinho tá ansioso também. Tem vários experimentos, tem um que são 4 pêndulos em frequências diferentes, daqui a pouco eles começam a se harmonizar. Então quem tá com a frequência muito alta vai ceder e o que tá baixo sobe. Aí fica os 2 assim. Só que o que acontece? Independente da frequência que você esteja, você vai sentir ou uma agonia ou um bem-estar. Só que eu vejo assim, que eu já medito há um tempo, eu vejo que tem uma vontade, assim, algo que te chama, né. Aí você sente, aí vem o medo, aí fala: "Não, mas eu não sei, eu posso perder". Mas o sentir é aquela coisa, assim, que você não consegue esquecer, que nem uma paixão, né. Todo mundo já foi apaixonado aqui. E você tenta esquecer e não consegue. Você ouve uma música, você não sei o quê, sente um cheiro. Então a coisa da alma é isso, aquela coisa que fica toda hora "Ah, mas não posso não. Ah, eu tenho medo de dar errado". Aí eu pergunto para 2 pessoas, né, faça esse teste em casa. A você com 8 anos de idade: "Eu estou fazendo o que eu queria fazer?". Ele vai falar os sonhos que tinha. E a você com 90: "Você fez tudo?". Aí o meu de 90 é o mais ousado: "Rapaz, prove todos os sorvetes, faça todos os esportes, tenha". Eu digo assim: "Nós temos R$ 24 por dia, são 24 horas. Que tal 50 centavos? Então o meu de 90 arrebente, vá, seja feliz, porque se você perder, o que você perde? Uma experiência". Então, eu vejo assim que você vai ter aquela paixão e um medinho, sempre tem um medinho, né? Mas o eu de 90 me dá um conselho: "Arrebente, daqui a pouco você vai estar velho e vai morrer". interessante isso, né. Utilizar a sua criança e sua parte mais sábia para tomar uma decisão. Sim. Porque às vezes você vai se basear no hoje, né, 39 você falou, né? 37. 37. Eu tenho 45 já. Aí minha parte de hoje é o que eu tô vendo hoje, né, é profissional, é a família, mas de 90 ele já não tem força, ele já tá então é praia também, ele queria que eu fosse pra praia hoje, ele queria que eu estivesse com você aqui hoje, ele queria que eu tomasse sorvete, ele queria que eu treinasse. Então o meu 890 ele é muito ousado, ele não tem mais tempo. Pergunte o cara de 90 anos se ele quer US$ 20 milhões ou se ele quer mais 20 anos de vida. Todo bilionário trocaria a sua riqueza por tempo. E eu sou multimilionário em tempo. Como eu tenho 24 horas, não pode economizar. Se você não gastar, acabou. Aí eu boto 50 centavos numa coisa, 50 centavos em outra, R$ 1 na outra. Aí eu comecei a fazer muita coisa num dia só. E me sinto feliz com isso. Que antes, Agora fazer coisas boas? boas para o que eu quero. Por exemplo, 1 hora para ficar com meu pai. Meia hora para não fazer nada. É boa. Meu cérebro relaxa. Não é boa para Sim. métricas como dinheiro, visualizações e, sei lá, físico. Mas é boa para outras áreas, tem várias áreas, são várias bandejas, né. Aí tem família. Eu vou te fazer uma pergunta que você vai descobrir seu propósito. Não precisa falar exatamente o quê, mas se você tivesse que desencarnar hoje, o que é que faltaria você fazer? O que é que você poderia ter feito mais, que você não fez ainda? Eu acho que ajudar as pessoas a se encontrarem na vida. Então talvez é esse seu propósito. Então se me perguntar hoje: "O que é que você precisava fazer?", eu falo: "Nada, eu fiz tudo". Só que eu posso fazer em outras escalas. Então eu já tenho um tempo que eu tenho feito, assim, no meu dia, coisas que são para esse momento presente, coisas que são da criança e coisas que são do idoso e da vida. E a primeira pessoa que, por exemplo, se você não fosse um campeão, não fosse um atleta, talvez eu não tinha te conhecido. E se eu não trabalhasse com pessoas de alto rendimento, então, quando você ajudou a você, e eu ajudei a mim, a gente se encontrou. E hoje tem algumas milhares de pessoas que vão ter acesso a isso aqui. Então, eu ajudando a mim, eu ajudei as pessoas. Talvez você não ia me escutar se eu estivesse hoje na Cracolândia.
E uma coisa que eu vejo, né, que é até um projeto do Ninja, que o esporte Alfa pode falar melhor sobre isso, não existe nenhum ex-atleta profissional na Cracolândia. Não. Então a importância do esporte, o que é que você teve que aprender para ser um atleta de alto nível? O esporte é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Ele lhe transforma, lhe dá disciplina, lhe dá virtudes, moralidade, honra. Não tem como você ser um atleta de alto rendimento com péssimos hábitos. É um paradoxo isso, você não consegue, É tipo um filtro, né, é um filtro, separa os homens dos meninos, né. separa os homens dos meninos. Uma pergunta que todo mundo tem curiosidade de saber, né, que já me Sim. fizeram várias vezes essa pergunta, eu nunca soube responder. Por que o atleta profissional na semana da luta não pode namorar? Ou geralmente não faz, não namora, né? Eu acho que não tem isso não. Não tem isso não? Porque Não. quando eu trabalhava com os caras, eu Sim. viajava, eles falavam que não podia, os técnicos proibiam. Então você não, para você não tinha isso, né? Não, isso aí já foi caído por terra, que é o mito, né, dizendo que o nível de testosterona diminuía, Ah, sim. mas isso aí não. Mas talvez na véspera da luta ia atrapalhar, né, se eu perdesse a noite, talvez, né. Ah, perdeu a noite Você tá sempre. perdendo peso já, né, quando você tá com peso, se naquela luta de 77 quilos você tivesse que, ao mesmo tempo, perder aquele peso, fazer banheira e namorar, você acha que atrapalharia? Bastante, não tinha condições não. Que o Não, não crente não tinha sabe. não tinha não. O foco era o peso, o foco era as gramas, chega um momento, assim, que você começa a contar 50 gramas, 100 Bate gramas, desespero às vezes, bate né. o desespero. A pior parte é as 200 gramas finais. É horrível, é horrível. Meu Deus do céu. Se você acha que tá próximo, mas não tá. Essa é a pior parte. Imagine vocês estão em casa, né, eu estou nessa fase de querer perder peso sem nenhum compromisso, no meu tempo. É difícil, imagine você perder em uma semana, às vezes, 10 quilos, né. Sim, 10 não, eu já cheguei a perder 10 quilos em perder não, desidratar na verdade, em 48 horas. 48 horas, quarenta imaginei. quarenta Acho que é horas. o sonho de toda mulher que vai casar, né. É, tem isso, né. Eu fui lutar na Coreia, eu estava na minha melhor fase física, assim, estava normalmente, o que que acontecia? Eu entrava na semana da luta com os 92 quilos, pra tirar 8 quilos na semana. Só que eu entrei na semana da luta com 87 na segunda-feira. Acordei, me pesei, estava com 87 quilos. Feliz da vida, eu viajaria à tarde. Fiz um treino de manhã, né, pra manter o corpo ativo, pra suar, e viajei. Só que o voo é de 36 horas. Eu cheguei na quarta. Só que tem um problema, quando em alta altitude, o corpo retém. Quando eu calculei, eu falei: "Meu corpo deve reter uns 2 quilos mais ou menos", como eu já tinha ido pra Alemanha lutar, foi o que aconteceu. Resumindo, meu corpo reteve 8 quilos. Eu subi 8 quilos, retido mesmo. Tanto que quando eu cheguei na Coreia, quando eu fui tirar a calça, ela não passou de minha panturrilha praticamente, meu professor teve que puxar. Só que eu não tinha me pesado ainda. Fui pra academia, quando eu subi na balança, eu estava com 94.500. Quase eu choro. Eu falei: "Eu saí de Salvador com 87 e cheguei com 94". E pra piorar, você perde 12 horas, que é 12 horas a mais. Então, eu cheguei na quarta. Eu achava que eu tinha chegado na terça. Resumindo, vamos perder o peso. Eu comecei a desidratar, comecei assim, pensamento positivo. Pensamento positivo, vamos, vamos. Fiz o primeiro treino, perdi 3, 4 quilos. Foi. Só que chegou um momento que meu corpo, ele não estava mais perdendo peso, porque assim, eu lutar pelo cinturão, era 83.900. Quando não é cinturão, para quem não sabe, você tem 500 gramas de tolerância. Quando não é, quando é por cinturão, você tem que bater 83.900 na minha categoria. Então, eu tinha que bater 83.900. Eu cheguei a bater 84.300. Eu fui pra sauna, não, desculpe, eu estava fazendo banheira quente, me queimando, meu Deus do céu. Aí eu depois eu fui pra sauna pra tentar tirar o restante, não consegui, só que eu surtei dentro da sauna, falei com o meu professor que não ia, que não ia. A sensação que eu tive, que tinha passado 10 minutos. Depois o meu professor falou: "Não, Alfa", eu fiquei 1 hora tentando ele acalmar. A minha sensação foi de 10 minutos. Ele falou que foi 1 hora tentando me acalmar. Ali eu percebi como
como tempo é relativo pra mente. Ele falou: "Não, foi 1 hora ali, você ali brigando". Eu falei que eu não queria. Aí eu fui, tentei, bati 84.200, não consegui descer para 83.900, que meu corpo não estava mais suando, tá ficando úmido mesmo, e pronto. Mas assim, é horrível. O que é que isso te ajudou na vida real, né, fora de lá? Você falou assim: "Eu consegui suportar essa É, pressão". você percebe que quando que você passa por uma adversidade, assim, e de certa maneira você se coloca naquilo, não é algo que foi imposto, é como se fosse uma obrigação sua, né. Claro, muitas vezes alguns atletas desistem antes, que é normal também, não dá pra julgar, tem atletas que desistem tem atleta que nem tenta perder peso, isso é verdade, mas assim, ali o que que acontece com o esporte? O esporte, ele é a realidade nua, você tá em prática ali, ou você passa por situações no esporte, seja corrida, arte marcial, o que for, que na vida você demora muito para passar. É por isso que é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. O jiu-jitsu mesmo, ele ensina muito para um adolescente, para uma criança, porque outra pessoa, ela tá impondo algo em você, ela tá colocando pressão em você. Uma criança ou adolescente que só ia passar isso ali no mercado de trabalho com 22, 23 anos, ele tá passando isso com 14, 12, 13 anos, ele tá passando por frustrações. Você se frustra no esporte. Quantas vezes eu cheguei no treino, no tatame, e fui finalizado, achando que eu estava bem. Quantas vezes técnicas eu não consegui colocar técnicas em práticas, eu errei. Então, essas micros frustrações, você vai levando para a vida. Então, quando eu passei por esse processo mesmo de perca de peso, aquilo você sai mais fortalecido. É uma loucura? É. Mas quando veio um desafio na sua vida, você viu que você tinha condição de Você viu, eu já tive a oportunidade de lutar com o Poatan, né, uma lutadora no WGP Kickbox. O Poatan é um super atleta, essa é a verdade. E quando eu estava nos Estados Unidos, foi na pandemia 2020, apareceu uma oportunidade de eu lutar no LFA, um evento, contra um português. Só que eu sabia que esse português ele vinha treinando, porque ele ia lutar 2 eventos, só que foram cancelados por causa da pandemia, mas ele estava em ritmo de competição, ritmo de treino mesmo, de camp que nós chamamos. E eu não estava, eu estava parado, as academias estavam fechadas, tinha voltado a abrir. Eu aceitei, pouco tempo praticamente. Eu tinha 3 semanas que tinha voltado a treinar e tinha aceitado a luta para 2 semanas, então era um camp de 4 semanas, 5 semanas mais ou menos, e fora a perca de peso, fora a perca de peso, que ainda tem isso. Eu aceitei. E assim, ali foi um momento muito crítico pra mim, que realmente comecei a ficar preocupado. Eu nunca tive muito isso, até quando eu lutei com o Poatan, eu não estava preparado. Porém, quando eu cheguei no dia da luta, a primeira coisa que eu relembrei, falei: "Eu já lutei com o Poatan, eu lutei com o Poatan. Não vai ser esse adversário que vai me intimidar". Aí quando eu cheguei no vestiário, né, que eu senti o clima, eu falei: "Não, eu tô acostumado com isso aqui". Então, as minhas experiências passadas me ajudaram a um desafio que era um grande desafio, era um grande desafio. Foi uma luta que eu estava na minha pior qualidade física, mas foi a luta que eu mais golpeei, que eu mais bati. Lutei os 3 rounds e cheguei e venci um atleta que estava bem treinado. eu vejo que até Harvard fala isso, que trauma, quanto mais cedo, é vacina. Então, quando você a microfisioterapia vai tirar do corpo essa informação, e você já vai estar apto o mesmo trauma, de novo, não te traumatiza. Então, as suas experiências então eu desejo que todas as pessoas tenham experiências frustrantes cedo, porque hoje a nossa geração, eu atendo muitos jovens que ficam só no celular, eles não vivem. E acabam tendo muita dificuldade quando chega um desafio. E a luta, como o Alfa falou, ela te antecipa adversidades. E o Ninja ele conseguiu agora 3% de todos os deputados para reverter essas emendas para o esporte e trazer condição do cara ser profissional. Porque se ele viver do esporte, ele vai ter que dormir cedo, ele vai ter que andar com pessoas que estão treinando, ele vai ter que ter uma dieta e se ficar longe de drogas. Então eu vejo que os Estados Unidos são potência
Porque desde as escolas eles têm essa filosofia, né. E o esporte te traumatiza, isso é bom, mas é um traumatismo é um trauma que você pode reverter depois, né. E eu queria saber de você o seguinte, quais são os próximos passos, assim, na sua carreira? O que é que você pode, falar um pouco sobre você tem o objetivo de compartilhar essa sua mentalidade para os jovens? Ah, não, com certeza, né, acho que compartilhar para as pessoas tudo aquilo que eu aprendi nessa minha jornada de vida, principalmente que a luta me trouxe, é importante. Estava conversando antes, né, que as pessoas não conseguem visualizar, muitas vezes, eh, o sucesso, no sentido de chegar então ao objetivo, porque parece que é distante, e não é distante, e não é. Então, a mentalização hoje para mim é algo fundamental, é algo que é minha vida. Todo dia eu medito, todo dia eu medito. Quando eu não medito, eu sinto falta, eu sinto falta. E eu vejo que isso ajudaria muitas pessoas. E, por exemplo, muita gente acha que meditar é ficar parado, eu estou meditando, é quando você está presente, eu estou Sim. presente aqui. E a maioria medita e a maioria visualiza mais coisas negativas. Por exemplo, na minha profissão, era tido quando eu comecei como massagista, até ligavam para a minha clínica oferecendo trabalhos sexuais, né. Achava que eu era massagista de coisas sexuais. E eu consegui colocar um valor, né, ao atender vários campeões mundiais e grandes artistas, personalidades, através de mentalização. Porque realmente é difícil mentalizar o que você nunca viu. Eu não conhecia ninguém que tinha chegado no nível que eu queria, eu não conhecia. Só que eu comecei botando músicas, e mentalizando, e me emocionando, e quando você faz a primeira conquista, você fala: "É possível". Por exemplo, eu era gago e tinha dificuldade de falar em público. Minha primeira conquista do OPNL foi falar. Aí eu marquei para um grupo de uma da faculdade que era uma sala a mais do que a minha, me entrevistar. Foi horrível, mas eu falei: "Caramba, a sala inteira vai me ver", mas foi uma vitória, eu consegui. Aí depois eu virei professor, todas as vezes que eu ia dar aula, eu ficava parecia que eu ia morrer, a sensação é de morte mesmo. Só que eu tinha estudado PNL e sabia, se eu continuasse, eu não ia morrer, eram os hormônios me enganando, como também eu tinha medo de altura. Aí eu fui no Insano no Fortaleza, no Beach Park, era o maior da América Latina. A sensação que eu ia morrer, só que eu sabia que eu não ia morrer. Meu coração ficava tudo tinha assim uma música, no tudo o maior da América Latina, tudo. E não tinha fila não, pô. Aí eu fui me subindo assim pelo canto, assim, me segurando, respirando. Só que para descer é fácil, você se joga lá e acabou, não tem como voltar. Até minha sunga entrou toda na bunda, eu sei que eu dei risada da situação, fui de novo. E os caras que foram comigo não tinham pavor de altura e não foram no Insano. Então eu te digo, se você se expuser, no mínimo, se você continuar, você vai uma hora se destrava e se bloquear você, se traumatizar, eu limpo do seu corpo. Só que eu tenho que perguntar: "Será que vale a pena?". A altura para mim não vale mais a pena hoje, mas falar é o que eu mais faço. Então, eu te digo, ande com quem já está lá. É mais fácil estando perto de alfa, é mais fácil estando perto de quem realizou. Então a alfa é um exemplo vivo. Então eu virei hoje não sei mais sobre isso, mas eu cheguei a virar o mais seguido do mundo na minha profissão. Então quando eu dava aula, os colegas viam: "Esse cara chegou, eu também posso". Você acaba virando uma referência. Sim, e ele chegou na Bahia, eu também posso sendo um baiano. É mais fácil, então se junte, a gente vai fazer um grupo, eu e o Alfa, com pessoas que realizam, e ficando cada um na sua ali, uma hora, só cada um mentalizando o seu. É muito mais fácil, e eu recomendo fazer o contrário, vá num ambiente de gente negativa, e tente lá orar ou meditar. Agora, qual é a importância de estar conectado e convivendo com pessoas que têm os mesmos valores e, assim, e estão buscando esse crescimento? Eu vejo assim, olha, para eu realizar algo, não precisa estar o tempo inteiro perto das pessoas, mas, por exemplo, eu estou com a frequência 8. Você tá 10, Mayara tá 9. Então a média já é muito alta das pessoas, então fica mais fácil. Agora vocês podem testar, não confiem em mim. Faça uma experiência de ir para um lugar, uma casa de uma tia sua que reclama o dia todo. Passe uma tarde lá e tente meditar depois. Ou alguém que é chantagista, fica: "Ah, eu não sei o quê, você não fez isso pra mim, você não gosta mais de mim", e tente chegue só perto de alguém, por exemplo, o Alfa, vou falar um exemplo maior, acho que de tudo que eu já vi, assim, foi Irmã Dulce e Divaldo Franco, eu conheci os 2. Eu me sentia o cara mais feliz do mundo quando encostava. Essas pessoas têm um poder, né? Aí o que é que eu faço? Tem momentos que eu estou
muito alto, aí eu vou ajudar essas pessoas que estão mais baixas, mas eu não vou mentalizar ali. Entendi. Ali eu vou para ajudar, faço meu trabalho e vou embora, mas se eu ficar morando ali, eu caio. E o bom da vida é o seguinte, viva. Eu ensinava para os atletas, Alfa, né, para entrar, que você já tinha uma mentalidade que não te atendi, a gente não conversou muito sobre isso, mas eu ensinava assim, ó, imagine que hoje é seu último dia aqui. Jesus, no último dia, fez a última ceia. Sinta o cheiro do ambiente quando você entrar, ouça a música. Não fique pensando assim, se eu ganhar, se eu perder, minha mãe, minha avó, minha tia. Imagine que é a sua última. Eu tinha um sonho, eu nem falei isso para eles ainda, né. Eu falei que um dia eu iria atender os atletas, e me disseram que eu era um massagistazinho de M, e não queria. Então quando eu cheguei lá, antes de chegar, eu tentava ouvir Bruce Buffer, eu tentava sentir o cheiro, eu tentava estar ali. E aí quando eu cheguei foi a mesma coisa, e eu mentalizei, eu não cheguei a te contar isso, né, eu entrando com José Aldo. E coincidentemente foi exatamente parecido. Eu andando com ele, foi contra o Conor McGregor, a última vez que eu fui com ele. Então e foi em Las Vegas que eu mentalizei. Só que eu fiz isso tanto, que eu não fui atrás de José Aldo. Eu atendi alguns atletas, todo mundo que eu atendia ganhava, ele me ligou, não acreditei. Porque eu fui soltando, 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 e botava a música dele, né. E soltava, pronto, não pensava mais nisso. Todo dia que eu estava feliz. Vamos dizer que eu encontrei você e fiquei feliz, aí eu chegava ali depois e mentalizava, saía. Quando eu me vi lá, eu falei: "Caramba, foi igual". Agora assim, na parte prática, uma pessoa Sim. que quer mudar de vida, quer mudar de trabalho, quer mudar de situação, quer sair de um relacionamento, quer emagrecer, como você, ensina para essa pessoa a sair a mentalizar? Ó, parece até assim, eu falar de mim mesmo, mas eu recomendaria a microfisioterapia Sim. primeiramente, porque 70% da vibração já melhora. E eu recomendaria, assim, objetivos muito pequenos, que cada conquista te dá ânimo. E de preferência tenha mentores, fique perto de pessoas que já realizaram. Porque, por exemplo, se Alf me passar em 1 hora o que ele demorou 37 anos, Maiara, esse nome é Gabriel, é muito mais rápido. Então, assim, eu teria mentores que realizaram e colocariam em prática o que eles me falavam. Eu não ia fazer hoje como você, né? Vá pro chão, eu ia pro chão. Hoje mesmo eu fiz isso. Eu contratei um personal que é amigo meu, e eu estava treinando, já vi que estava estabilizado. Eu falei: "Eu quero que você me refine". Ele me filmou e falou: "Ó, seu cotovelo tem que entrar mais aqui, seu joelho". Então, eu diria: faça micro, ande com pessoas que já realizaram. Só de estar perto de Alfa, de Maiara, de Gabriel, você vai ter uma frequência maior. E faça pequenas conquistas. Por exemplo, eu vou ler uma página por dia. Depois eu já li a primeira, vou ler mais e eu comemoro cada conquista, por exemplo, eu corri domingo fiz uma corrida, foi um pace ruim, eu estava 1 ano parado, mas eu comemorei, voltei. Eu tenho esse problema, eu tenho um problema grande de comemorar minha conquista, as minhas conquistas. Eu olho assim, pra minha carreira, né, profissional de computador, assim, isso é um problema pra mim. Você pode desenvolver. E é comemorar, assim, a dificuldade que você teve. Vamos dizer que, ah, quando o McGregor Poatan talvez não teve a mesma dificuldade que você, Não. mas eu comemoro assim, eu fiz uma corrida, depois de 1 ano que eu fiquei com quase sem enxergar, com dor de cabeça, então foi um tempo horrível, mas eu voltei. Eu comemoro que eu estou respirando, eu comemoro que eu estou falando. Eu falei para minha filha: "Você nasceu sem cabelo, banguela, e não andava nem falava, você está aí dentuça, cabeludo, andando e falando". Então quando eu vejo isso, eu comemoro assim, porque a mente realmente ela não traz essas coisas, ele fica te cobrando: "Você não fez isso, tá ruim nisso, tá ruim naquilo". Aí eu falo: "E as coisas boas, você esqueceu foi? Eu estava ruim aqui, melhorei aqui". Então eu fico vendo que, às vezes, uma coisa que eu faço com muita dificuldade, você tem uma expertise no movimento, né, eu admiro, quero treinar com você por isso. As valências, né, de flexibilidade, de potência. Eu indo para treinar, eu não vou ficar me comparando com você, eu vou dizer: eu estava a 4, fui para 5. Então isso não vem aleatoriamente, você tem que trazer. Então quando a mente me cobra: "Ah, a Alfa já tá assim", eu falei: "E eu que estava assim, já tô assim". E ela não te lembra outras coisas. Para mim tem coisa que é muito fácil. Hoje falar é muito fácil para mim. E eu consigo falar, ser sintético e objetivo. Mas tem outras áreas que eu não sou bom. Então, por exemplo, eu vou aprender a jogar basquete ainda, com Ninja lá em São Paulo, mas não para ser um bom jogador, para ganhar uma habilidade com 2 mãos e tocar bateria. Mas eu não vou querer ser um baterista, nem um jogador de basquete. Então, assim, se você analisar o que você já fez, você traz essa
informação na hora que vem a cobrança também, sabe? Eu virei meu melhor amigo e virei meu pai também. Aí eu falo: "Não fale assim com ele, porque ele tá nessa situação assim, ele já melhorou assim", pronto. O tempo inteiro. Que legal, virar seu melhor amigo. Porque é fácil se cobrar, mas bote uma pessoa pra te calçar. E quando você falou dos 37 quilos, eu falei: "Pô, velho, eu não conseguiria isso não. Eu tô querendo emagrecer aqui um tempinho, sem luta, sem nada, tá uma dificuldade enorme, pô". Então você tem que ver que você já conquistou grandes coisas. Então, assim, eu começo a trazer à tona. Você tem que ver assim, você tá em que lugar hoje? Aí você veio de onde? Por exemplo, se você fosse filho de Arnold Schwarzenegger, pô, eu nasci numa estrutura pra treinar, não estava preocupado com dinheiro, você tem que trabalhar. Imagine você que é mãe aí, que é mulher, que tem 2 hormônios sexuais, aí a mulher tem que ser bonita, tem que trabalhar, tem que estar no relacionamento, é muita coisa. Então, ser homem é um pouco mais fácil, né? Sim. Homem mudou a camisa, às vezes a mesma calça, mudou a camisa, nem precisa pentear cabelo, eu nem penteei, joguei aquilo assim e pronto. Então, assim, é difícil estar onde você está. A blogueira, às vezes, ela só fez aquilo. Tem alguém que está Tem alguém por trás, patrocinando, isso é tem verdade. uma cirurgiazinha. Sim. Então, assim, não se compare. Fala assim: olha, hoje eu tô aqui, eu evoluí 1%. Eu sou massa. Eu falei pra mim mesmo, né? Tem uma música, eu não conheço Jonas Esticado, não, e não tô fazendo mexer, mas eu gosto muito, é meu hino. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Ele falou pra uma mulher isso. Eu falo pra mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu casei comigo também, não sei se eu te falei. Né. Eu casei comigo, ele é meu pai e minha mãe. Então eu falei: olha, eu prometo te fazer feliz. Todo dia que eu tenho uma chance, aí eu falo: pô, você tá merecendo. Vamos comer um pipoquinho? Bora. Vamos tomar um banho de mar? No final, nós somos o nosso maior investimento. Porque se você vencer, todo mundo É vence. verdade. Se você vencer, Todo todo mundo mundo vence. vence. Todo mundo Eu tenho vence. 45 anos, tenho um cabelo branco. Aí meus colegas sempre pintou cabelo, eu falei: não. Então, quando você tá bem, quem te viu, fala: pô, esse cara, eu vi esse cara aí. Ele não era assim. E eu vou me transformar andando com esse cara aqui, você vai ver. Porque realmente eu tenho interesse de aprender o que você sabe. Não só a mentalidade, como a biomecânica do Sim, esporte. Então, se eu andando com você, eu vou ficar muito melhor do que eu poderia chegar. Só que eu nunca vou ser você. E nem quero, porque eu sou Carlos, né? sim, Cada um tem uma sim. identidade, tem um DNA. Mas isso não quer dizer que nós não podemos aprender com o outro. Claro, eu quero ser a melhor versão que eu possa hoje, sem perder a felicidade e a leveza. É verdade. Porque se você perder a paz, perdeu tudo. Perdeu tudo, né? É isso aí, galera. Uma grande conversa aqui com meu Eu irmão. queria abrir para os telespectadores, se vocês têm alguma pergunta, alguma Tem alguma curiosidade. pergunta? Quem que tem? Sobre a microfisioterapia, sobre a luta, sobre o esporte, os universitários. Então, eu queria deixar um exercício para vocês. Vamos fazer um final, um Vamos, exercício vamos sim, vamos sim. de 5 minutos. Como é que você, o que é que você poderia dizer para eles de técnicas mentais que você faz? Depois eu vou falar alguns que eu faço também. Acho que primeiramente, buscar equalizar a respiração, importante. A partir do momento que você deixa a sua respiração funcional no dia, o seu sono melhora. Se seu sono melhora, no outro dia você está bem melhor. Então é fácil, né, buscar na internet aí sobre a respiração. Eu acho que a respiração é a ponte entre o interno e o externo e é uma via de mão dupla. A partir do momento que nós estamos estressados, nós estamos ansiosos, nossa respiração fica muito curta. E aí o simpático fica ali, né, trabalhando e você não consegue relaxar. Então, para mim, a respiração é o que comanda o corpo. Pensamento positivo o tempo todo. Eu sei que é difícil, eu digo até por mim, né? Buscar sempre aí a gratidão, buscar nós estamos vivos, nós sempre podemos melhorar, sempre podemos mudar de vida. Bons hábitos, essencial. Alimentação, sono, beber água, música, filme, livros. Tudo isso é um conjunto que no final se torna a grande obra que somos nós. Eu diria, para complementar a alfa, funciono muito com música, né? Eu boto a lambada, né? Tararã, tananana, repeat, repeat. Aí você começa a balançar o corpo, que quando você dança,
o nervo vago começa aqui na barriga e começa a balançar. Você vai ver que eu ensinei um paciente meu, ele teve uma paralisia facial. Eu falei, ó, você vai fazer o seguinte: imagina, o fisioterapeuta tá esse remédio, botando na receita, você vai dançar no espelho nu, lambada, sozinho. Porque ia ser muito feio, um homem dançando ainda mais nu. Aí ele começou a rir, porque era engraçado, né? E aí eu falei, então assim, eu boto uma música e começa. Tanaram, tananana. Aí você vai relaxando, aí fica mais fácil quando você vem a alegria, a você entrar na gratidão, você entrar em lembranças. Ou então eu boto músicas que me lembram a conquista. Um momento que eu tava feliz, aí eu boto a música, eu faço uma ancoragem, vou ensinar para vocês. A minha é essa aqui, fica fácil de eu esconder minha mão aqui. Qualquer gesto que você fizer, mas eu boto minha mão aqui assim, e aí, toda vez que eu tô feliz, eu faço isso. Então, eu já criei um caminho neural para a felicidade. Se eu estiver muito triste, se eu estiver baixando, eu aperto aqui a minha mão, meu corpo cresce na hora. Então, toda vez que você estiver feliz, por qualquer coisa, você ficou feliz, faz aqui. E veja que música é. Aí eu boto a música. Primeiro eu tento ver uma coisa engraçada, faço umas palhaçadas, faço umas coisas para mim mesmo. Só que eu saio do ambiente negativo, você não vai conseguir isso. Faça o teste. Entre num lugar muito negativo e tente fazer uma oração lá, e tente fazer mentalização. Eu vou para um cantinho que eu sei que é positivo. Eu entro nessa coisa. Eu, às vezes, faço um esporte antes, dou uma corridinha ali. Aí, quando eu entro na potência, falei, entrei, conectei. Você vai sentir o Wi-Fi ligar, tchic, que é o que chamam de oração. Para mim, a oração é quando eu entro na vibração positiva. Não, quando eu entrei, aí eu falo, agora vem. Então, tente usar uma música, alegria, gratidão. E quando você estiver muito negativo, desista, você perdeu. Vai dar trabalho para sair dali. Às vezes é bom chorar também, é bom você falar, desabafar, descarregar em alguém, uma vez ou outra só, sabe? Né? Sabe o que eu faço? Eu descarrego o Rogério Ceni, porque hoje eu não trabalho mais no Bahia. Então eu vou para lá, ele ganha 2 milhões para isso. Eu chego lá, xingo, juiz, mas de propósito, pô. Não é ele, nem o Bahia, nem ninguém, não. Aí quando tem um gol, abraço o cara ali, É é a seu melhor famosa amigo. catarse, né? E aí ninguém vai te julgar como um maluco, entendeu? Eu faço de propósito. É a famosa catarse. Xingo mesmo, mas não tô xingando ele. Eu tô botando pra fora, ele ganha 2 milhões pra isso. Então, quando eu tô negativo, eu falo assim, tô negativo mesmo. Vou descarregar. Ou boto no treino, às vezes mirava num saco de boxe ali, mas é assim, quando você tiver positivo, fala, conectou o Wi-Fi. Aí me pergunta, qual é a diferença de orar em casa, ou orar num templo religioso, qualquer religião, ou num lugar que tem pessoas positivas, o Wi-Fi é mais potente. Mais potente, Faça né? um teste, vá no metrô de Salvador, 6 horas da tarde, e tente fazer uma meditação lá para você ver. Você não consegue. Eu me negativo ali também, eu fico denso. Não é que eu vou pensar positivo ali, não. Porque se eu pensar positivo ali, eu crio uma luzinha e vem pra cima de mim essas energias negativas, né? E as pessoas também chegam ali com um sorrisão, pra você ver. O povo cansado do trabalho, em pé. Não tem, aqui em Salvador não tem fila, não. Você tá ali na fila, corta pelo lado, aí eu entro também denso. Que nem eu fazia com lutadores. Eu chegava na véspera da luta. Alfa não, que Alfa já é um cara mais sutil. Os caras estavam chateados. Aí eu cheguei, bom dia, um AP. Aí eu falei, é assim, né? Eu cheguei, cara feia também. Porque eu tinha que estar na frequência deles, né? Cara feia também. Só que eu tava feliz por dentro, né? Tomei café, dormi, tomei água. Aí quando eles tomavam um suquinho, não tem um suquinho depois do que pesa. Moleque! Falei, não, agora eu quero conversa também com você, não, mano. Porque na hora que toma o suco, a vibração já aumenta. Então, assim, eu tento me colocar, tá denso aqui, vou ficar denso também. Eu tô feliz por dentro, né? Mas faça um teste pra você ver. Chega num lugar de gente negativa. Gente, tô feliz, tô com dinheiro. Eu chego denso. Aí quando eu tô no meu ambiente, falei, agora tá positivo aqui. Aí eu testo. Mas não confie em mim, não. Teste. E é isso. Faça o teste. Se vocês puderem ter uma experiência um dia com Alfa. Alfa vai estar fazendo um projeto que eu vou indicar a todas as crianças, porque ele é um referencial, tipo de um pai. O pai, o mentor, o psíquico. E hoje estamos precisando, Alfa, de pessoas como você, para que oriente as crianças e os jovens a que é possível. Com E certeza. conte comigo nessa jornada aí. Com certeza, amigão. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui no nosso primeiro episódio, irmão. Pô, primeiro, que legal, velho. Aí vai dar ser com Viu? chave de ouro. Que eu vou botar uma vibração aqui. E tivemos a participação também de Maiara, que está aqui Com na frequência, certeza. somando, Obrigado, viu, somando. Era? Bom. Valeu, mesmo.